Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 8 da contratação direta. Seção 1 do processo de contratação direta. Artigo 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos. Inciso 1. Documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo. Inciso 2. Estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no artigo 23 desta lei. Inciso 3. Parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos. Inciso 4. Demonstração de compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido. Inciso 5. Comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária. Inciso 6. Razão da escolha do contratado. Inciso 7. Justificativa de preço. Inciso 8. Autorização da autoridade competente. Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Artigo 73. Na hipótese de contratação direta indevida, ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Seção 2. Da inexigibilidade de licitação. Artigo 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de: inciso 1, aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos. Inciso 2, contratação de profissional do setor artístico diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Inciso 3. Contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. A linha A. Estudos técnicos, planejamentos, projetos ou projetos executivos. A linha B. Pareceres, perícias e avaliações em geral. A linha C. Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. A linha D. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços. A linha E. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. A linha F. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. A linha G. Restauração de obras de arte e bens de valor histórico. A linha H. Controle de qualidade e tecnológico, análises, testes, ensaios de campo.
e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadraram no disposto deste inciso. Inciso 4. Objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. Inciso 5. Aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária a sua escolha. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto no inciso 1 do caput desse artigo, a administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou de outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a preferência por marca específica. Parágrafo 2º. Para os fins do disposto, inciso 2 do caput deste artigo, considera-se empresário exclusivo a pessoa jurídica ou física que possua contrato, declaração, carta ou documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de representação no país ou em estado específico por profissional do setor artístico, afastada a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade por meio de empresário com representação restrita a evento ou local específico. Parágrafo 3º. Para os fins do dispor do inciso 3 do caput desse artigo, considera-se notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou os requisitos relacionados com suas atividades, permite inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Parágrafo 4º. Nas contratações, com fundamento no inciso 3 do caput desse artigo, é vedada a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais distintos daqueles que tenham justificado a inexigibilidade. Parágrafo 5º. Nas contratações com fundamento no inciso 5 do caput deste artigo, devem ser observados os seguintes requisitos. Inciso 1. Avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações, quando imprescindíveis à necessidade de utilização e do prazo de amortização dos investimentos. Inciso 2. Certificação de inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto. Inciso 3. Justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela administração e evidenciem vantagem para ela. Seção 3. Da dispensa de licitação. Artigo 75. É dispensável a licitação. Inciso 1. Para contratação que envolva valores inferiores a R$100 mil, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviço de manutenção de veículos automotores. Inciso 2. Para contratação que envolva valores inferiores a R$50 mil, no caso de outros serviços e compras. Inciso 3. Para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação, realizada há pelo menos um ano, quando se verificar que naquela licitação, a linha A, não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas, a linha B, as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Inciso 4. Para contratação que tenha por objeto, a linha A, bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos,
a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica, quando essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. A linha B, bens, serviços, alienações ou obras, nos termos de acordo internacional específico, aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para a administração. A linha C, produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação, no caso de obras e serviços de engenharia, ao valor de R$300 mil. A linha D, transferência de tecnologia ou licenciamento de direitos de uso ou de exploração de criação protegida nas inovações realizadas por instituição científica, tecnológica e de inovação ICT pública ou por agência de fomento, desde que demonstrada a vantagem para a administração. A linha E, hortifrutigranjeiros, pães e outros gêneros perecíveis, no período necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, hipóteses em que a contratação será realizada diretamente com base no preço do dia. A linha F, bens ou serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional. A linha G, materiais de uso das Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante autorização por ato do comandante da Força Militar. A linha H, bens e serviços para atendimento dos contingentes militares das Forças Singulares Brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, hipótese em que a contratação deverá ser justificada quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou executante e ratificada pelo comandante da Força Militar. A linha I, abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estado eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento. A linha J, coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos, recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, realizados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente de pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. A linha K, aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível. A linha L, serviços especializados ou aquisição ou locação de equipamentos destinados ao rastreamento e obtenção de provas previstas nos incisos 2 e 5 do caput do artigo 3º da Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, quando houver necessidade justificada de manutenção de sigilo sobre a investigação. A linha M, aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde. Inciso 5. Para a contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos artigos 3º, 3º-A, 4º, 5º e 20 da Lei 10.973, de 2004, observados os princípios gerais de contratação constando a referida lei. Inciso 6. Para a contratação que possa acarretar comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos pelo Ministro de Estado de Defesa, mediante demanda dos comandos das Forças Armadas ou demais ministérios. Inciso 7, nos demais casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem. Inciso 8, nos casos de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou de segurança de pessoas
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para a aquisição dos bens necessários ao atendimento de situação emergencial ou calamitosa, e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto desse artigo. Inciso 9. Para aquisição por pessoa jurídica, direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a administração pública e que tenham sido criadas para este fim específico, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Inciso 10. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar abastecimento. Inciso 11. Para a celebração de contrato de programa com ente federativo ou com entidade de sua administração pública indireta que envolva a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. Inciso 12. Para a contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde, SUS, conforme elencados em ato da Direção Nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica e em valores compatíveis com aqueles definidos no instrumento firmado para a transferência tecnológica. Inciso 13. Para a contratação de profissionais para compor comissão de avaliação de critérios de técnica, constatar de profissional técnico de notória especialização. Inciso 4. Para a contratação de associação de pessoas com deficiência, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade por órgão ou entidade da administração pública para a prestação de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado e os serviços contratados estejam sendo prestados exclusivamente por pessoas com deficiência. Inciso 15. Para a contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária apoiar, captar e executar atividade de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para a contratação de instituição dedicada à recuperação social da pessoa presa, desde que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos. Inciso 16. Para aquisição por pessoa jurídica do público interno de insumos estratégicos para a saúde produzidos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tem por finalidade apoiar órgão da administração pública direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS, nos termos do inciso 12 do caput deste artigo, e que tenham sido criadas para esse fim específico em data anterior à entrada em vigor desta lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Parágrafo 1º. Para os fins de aferição dos valores que atendam os limites referidos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, deverão ser observados: inciso 1, o somatório do que for despendido no inciso financeiro pela respectiva unidade gestora; inciso 2, o somatório da despesa realizada com objetos da mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade. Parágrafo 2º. Os valores referidos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo serão duplicados para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por autarquia ou fundação qualificadas como agências executivas na forma da lei. Parágrafo 3º.
As contratações de que trata os incisos 1 e 2 do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial pelo prazo mínimo de 3 dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa. Parágrafo 4º. As contratações que referem incisos 1 e 2 do caput deste artigo serão preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Parágrafo 5º. A dispensa prevista na linha C do inciso 4 do caput deste artigo, quando aplicada a obras de serviços de engenharia, seguirá procedimentos especiais instituídos em regulação específica. Parágrafo 6º. Para os fins do inciso 8 do caput desse artigo, considera-se emergencial a contratação por dispensa com o objetivo de manter a continuidade de serviço público e deverão ser observados os valores praticados pelo mercado na forma do artigo 23 dessa lei e adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório, sem prejuízo de apuração de responsabilidade dos agentes públicos que derem causa à situação emergencial. Parágrafo 7º. Não se aplica o disposto no parágrafo 1º deste artigo às contratações de até R$ 8.000 de serviço de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluindo fornecimento de peças. Capítulo 9 das alienações. Artigo 76. A alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. Tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e às fundações, exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de: a linha A, dação em pagamento; a linha B, doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas F, G e H deste inciso; a linha C, permuta por outros imóveis que atendam aos requisitos relacionados às finalidades precípuas da administração, desde que a diferença apurada não ultrapasse a metade do valor do imóvel que será ofertado pela União, segundo a avaliação prévia, e ocorra a torna de valores, sempre que for o caso. A linha D, investidura. A linha E, venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera de governo. A linha F, alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis residenciais, construídos, destinados ou efetivamente usados em programas de habitação ou de regularização fundiária de interesse social, desenvolvidos por órgão ou entidade da administração pública. A linha G, alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis comerciais de âmbito local, com área de até 250 metros quadrados, e destinados a programas de regularização fundiária de interesse local, desenvolvidos por órgão ou entidade da administração pública. A linha H, alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, onde incidam ocupações até o limite de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 11.952 de 2009, para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais. A linha I,
legitimação de posse de que trata o artigo 29 da Lei 6.383, de 7 de dezembro de 76, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da administração pública competentes. A linha J, legitimação fundiária e legitimação de posse de que trata a Lei 13.465 de 2017. Inciso 2. Tratando-se de bens móveis, dependerá de licitação na modalidade leilão, dispensada a realização de licitação nos casos de: a linha A, doação permitida exclusivamente para fins de uso de interesse social, após a avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha de outras formas de alienação. A linha B, permuta permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades de administração pública. A linha C, venda de ações que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica. A linha D, venda de títulos, observada a legislação pertinente. A linha E, venda de bens produzidos ou comercializados por entidades da administração pública em virtude de suas finalidades. A linha F, venda de materiais e equipamentos sem utilização previsível por quem deles dispõe para outros órgãos ou entidades da administração pública. Parágrafo 1º. A alienação de bens imóveis da administração pública cuja aquisição tenha sido derivada de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, dispensará a autorização legislativa e exigirá apenas a avaliação prévia e licitação na modalidade de leilão. Parágrafo 1º. Os imóveis doados com base na linha B do inciso 1 do caput deste artigo, cessadas as razões que justificaram a sua doação, serão revertidos ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário. Parágrafo 3º. A administração poderá conceder título de propriedade ou direito real de uso de imóvel, admitida a dispensa de licitação quando o uso destinar-se a: inciso 1, outro órgão ou entidade da administração pública, qualquer que seja a localidade do imóvel. Inciso 2, pessoa natural que, nos termos de lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, de ocupação mansa e pacífica, de exploração direta sobre a área rural, observado o limite que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 11.952 de 2009. Parágrafo 4º. A aplicação do disposto do inciso 2 do parágrafo 3º desse artigo será dispensada de autorização legislativa e submeter-se-á aos seguintes condicionamentos. Inciso 1. Aplicação exclusiva às áreas em que a detenção por particular seja comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 2004. Inciso 2. Submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo de destinação e regularização fundiária de terras públicas. Inciso 3. Vedação de concessão para exploração não contemplada na lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento ecológico-econômico. Inciso 4. Previsão de extinção automática de concessão dispensada a notificação em cada declaração de utilidade pública, necessidade pública ou interesse social. Inciso 5. Aplicação exclusiva de imóvel situado em zona rural e não sujeito à vedação, impedimento ou inconveniente à exploração mediante atividade agropecuária. Inciso 6. Aplicação exclusiva, limitação a áreas de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 11.952 de 2009, vedada a dispensa de licitação para áreas superiores. Inciso 7. Acúmulo com quantitativo de área decorrente, no caso previsto na linha I do inciso 1 do caput deste artigo, até o limite previsto no inciso 7 deste parágrafo. Entende-se por investidura, para os fins desta lei, a: inciso 1, alienação ao proprietário de imóvel lindeiro, de área remanescente
ou resultante de obra pública que se tornar inaproveitável isoladamente por preço que não seja inferior ao da avaliação, nem superior a 50% do valor máximo permitido para a dispensa de licitação de bens e serviços previstos nessa lei. Inciso 2. Alienação ao legítimo possuidor direto ou, na falta dele, ao poder público de imóvel para fins residenciais construído em núcleo urbano anexo à usina hidrelétrica, desde que considerado dispensável na fase de operação da usina e não integre a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. Parágrafo 6º. A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, dispensada a licitação em caso de interesse público devidamente justificado. Parágrafo 7º. Na hipótese do parágrafo 6 desse artigo, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador. Artigo 77. Para a venda de bens imóveis, será concedido direito de preferência ao licitante que, submetendo-se a todas as regras do edital, comprove a ocupação do imóvel objeto de licitação. Capítulo 10 dos instrumentos auxiliares. Seção 1 dos procedimentos auxiliares. Artigo 78. São procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas por esta lei. Inciso 1. Credenciamento. Inciso 2. Pré-qualificação. Inciso 3. Procedimento de manifestação de interesse. Inciso 4. Sistema de registro de preços. Inciso 5. Registro cadastral. Parágrafo 1º. Os procedimentos auxiliares de que trata o caput deste artigo obedecerão a critérios claros e objetivos definidos em regulamento. Parágrafo 2º. O julgamento que decorrer dos procedimentos auxiliares das licitações previstos nos incisos 2 e 3 do caput desse artigo seguirá o mesmo procedimento das licitações. Seção 2 do credenciamento. Artigo 79. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação. Inciso 1. Paralela e não excludente. Caso em que é viável e vantajosa para a administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas. Inciso 2. Com seleção a critério de terceiros, caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação. Inciso 3. Em mercados fluidos, caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por processo de licitação. Parágrafo único. Os procedimentos de credenciamento serão definidos em regulamento, observadas as seguintes regras. Inciso 1. A administração deverá divulgar e manter à disposição do público, em sítio eletrônico oficial, edital de chamamento de interessados, de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados. Inciso 2. Na hipótese do inciso 1 do caput deste artigo, quando o órgão não permitir a contratação imediata e simultânea de todos os credenciados, deverão ser adotados critérios objetivos de distribuição da demanda. Inciso 3. O edital de chamamento de interessados deverá prever as condições padronizadas de contratação
e nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, deverá definir o valor da contratação. Inciso 4. Na hipótese do inciso 3 do caput deste artigo, a administração deverá registrar as cotações de mercado vigentes no momento da contratação. Inciso 5. Não será permitido o cometimento a terceiros do objeto contratado sem autorização expressa da administração. Inciso 6. Será admitida a denúncia por qualquer das partes nos prazos fixados no edital. Seção 3 da pré-qualificação. Artigo 80. A pré-qualificação é o procedimento técnico-administrativo para selecionar previamente, inciso 1, licitantes que reúnam condições de habilitação para participar de futura licitação ou de licitação vinculada a programas de obras ou de serviços objetivamente definidos. Inciso 2, bens que atendam às exigências técnicas ou de qualidade estabelecidas pela administração. Parágrafo 1º. Na pré-qualificação, observar-se-á o seguinte. Inciso 1. Quando aberta a licitantes, poderão ser dispensados os documentos que já constarem do registro cadastral. Inciso 2. Quando aberta a bens, poderá ser exigida a comprovação de qualidade. Parágrafo 2º. O procedimento de pré-qualificação ficará permanentemente aberto para inscrição de interessados. Parágrafo 3º. Quanto ao procedimento da pré-qualificação, constarão do edital, inciso 1, as informações mínimas necessárias para a definição do objeto, inciso 2, a modalidade, a forma da futura licitação e os critérios de julgamento. Parágrafo 4º. A apresentação de documentos far-se-á perante órgão ou comissão indicada pela administração, que deverá examiná-los no prazo máximo de 10 dias úteis e determinar correção ou reapresentação de documentos, quando for o caso, com vistas à ampliação da competição. Parágrafo 5º. Os bens e os serviços pré-qualificados deverão integrar o cálculo de bens e serviços da administração. Parágrafo 6º. A pré-qualificação poderá ser realizada em grupos ou segmentos, segundo as especialidades dos fornecedores. Parágrafo 7º. A pré-qualificação poderá ser parcial ou total, ou alguns ou todos os requisitos técnicos ou de habilitação necessários à contratação, assegurada em qualquer hipótese a igualdade de condições entre os concorrentes. Parágrafo 8º. Quanto ao prazo, a pré-qualificação terá validade, inciso 1, de 1 ano no máximo, e poderá ser atualizada a qualquer tempo. Inciso 2, não superior ao prazo de validade dos documentos apresentados pelos interessados. Parágrafo 9º. Os licitantes e os bens pré-qualificados serão obrigatoriamente divulgados e mantidos à disposição do público. Parágrafo 10. A licitação que seguir ao procedimento de pré-qualificação poderá ficar restrita a licitantes ou bens pré-qualificados. Seção 4. Do procedimento de manifestação de interesse. Artigo 81. A administração poderá solicitar à iniciativa privada, mediante procedimento aberto de manifestação de interesse, a ser iniciado com a publicação de edital e chamamento público, a propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam com questões de relevância pública na forma do regulamento. Parágrafo 1º. Os estudos, as investigações, os levantamentos e os projetos vinculados à contratação e de utilização para licitação, realizados pela administração
ou com sua autorização, estarão à disposição dos interessados e o vencedor da licitação deverá ressarcir os dispêndios correspondentes, conforme especificado no edital. Parágrafo 2º. A realização, pela iniciativa privada, de estudos, investigações, levantamentos e projetos em decorrência do procedimento de manifestação de interesse previsto no caput desse artigo, inciso 1, não atribuirá ao realizador direito de preferência no processo licitatório. Inciso 2, não obrigará o poder público a realizar a licitação. Inciso 3, não implicará por si só direito ao ressarcimento de valores envolvidos na sua elaboração. Inciso 4, será remunerada somente pelo vencedor da licitação, vedada em qualquer hipótese a cobrança de valores do poder público. Parágrafo 3º. Para a realização dos produtos e serviços que trata o caput deste artigo, a administração deverá elaborar parecer fundamentado com a demonstração de que o produto ou serviço entregue é adequado e suficiente à compreensão do objeto, de que as premissas adotadas são compatíveis com as reais necessidades do órgão e de que a metodologia proposta é a que propicia maior economia e vantagem dentre as demais possíveis. Parágrafo 4º. O procedimento previsto no caput desse artigo poderá ser restrito às startups, a ser considerados microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte, de natureza emergente e com grande potencial, que se dediquem à pesquisa, ao desenvolvimento e implementação de novos produtos ou serviços baseados em soluções tecnológicas inovadoras que possam causar alto impacto, exigida na seleção definitiva da inovação, validação prévia fundamentada em métricas objetivas, de modo a demonstrar o atendimento às necessidades da administração. Seção 5 do Sistema de Registro de Preços. Artigo 82. O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta lei e deverá dispor sobre: inciso 1. As especificidades da licitação e de seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida. Inciso 2. A quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, no caso de serviços, de unidades de medida. Inciso 3. A possibilidade de prever preços diferentes. A linha A, quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes. A linha B, em razão da forma do local de acondicionamento. A linha C, quando admitida cotação variável em razão do tamanho do lote. A linha D, por outros motivos justificados no processo. Inciso 4. A possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela. Inciso 5. O critério de julgamento da licitação, que será o de menor preço ou de maior desconto sobre a tabela de preços praticada no mercado. Inciso 6. As condições para alteração de preços registrados. Inciso 7. O registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação. Inciso 8. A vedação à participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital. Inciso 9. As hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços e suas consequências. Parágrafo 1º. O critério de julgamento de menor preço por grupo de itens somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica e os critérios de aceitabilidade de preços unitários máximos que deverá ser indicado no edital.
Parágrafo 2º. Na hipótese de que trata o parágrafo 1º desse artigo, observados os parâmetros estabelecidos para os 1º, 2º e 3º do artigo 23 dessa lei, a contratação posterior de item específico constante de grupo de itens exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou entidade. Parágrafo 3º. É permitido registro de preços com indicação limitada à unidade de contratação, sem indicação do total a ser adquirido, apenas nas seguintes situações. Inciso 1. Quando for a primeira licitação para objeto e o órgão ou entidade não tiver registro das demandas anteriores. Inciso 2. No caso de alimento perecível. Inciso 3. No caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens. Parágrafo 4º. Nas situações referidas no parágrafo 3º deste artigo, é obrigatória a indicação do valor máximo da despesa e é vedada a participação de outro órgão ou entidade na ata. Parágrafo 5º. O sistema de registro de preços poderá ser usado para a contratação de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia, observadas as seguintes condições. Inciso 1. Realização prévia de ampla pesquisa de mercado. Inciso 2. Seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento. Inciso 3. Desenvolvimento obrigatório de rotina de controle. Inciso 4. Atualização periódica dos preços registrados. Inciso 5. Definição do período de validade do registro de preços. Inciso 6. Inclusão em ata de registro de preços do licitante que aceitar cotar os bens ou serviços em preços iguais aos do licitante vencedor na sequência de classificação da licitação e inclusão do licitante que mantiver sua proposta original. Parágrafo 6º. O sistema de registro de preços poderá, na forma de regulamento, ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação para aquisição de bens ou para a contratação de serviços por mais de um órgão ou entidade. Artigo 83. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para aquisição pretendida, desde que devidamente motivada. Artigo 84. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 ano e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. Parágrafo único. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas. Artigo 85. A administração poderá contratar a execução de obras e serviços de engenharia pelo sistema de registro de preços, desde que atendidos os seguintes requisitos. Inciso 1. Existência de projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional. Inciso 2. Necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado. Seção 6 do Registro Cadastral. Artigo 87. Para os fins desta lei, os órgãos e entidades da administração pública deverão utilizar o Sistema de Registro Cadastral Unificado, disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, para efeito de cadastro unificado de licitantes, na forma disposta em regulamento. Parágrafo 1º.
O sistema de registro cadastral unificado será público e deverá ser amplamente divulgado e está permanentemente aberto aos interessados, e será obrigatória a realização de chamamento público pela internet, no mínimo anualmente, para a atualização dos registros existentes e para o ingresso de novos interessados. Parágrafo 2º. É proibida a exigência, pelo órgão ou entidade licitante, de registro cadastral complementar para acesso a edital e anexos. Parágrafo 3º. A administração poderá realizar licitação restrita a fornecedores cadastrados, atendidos os critérios, as condições e os limites estabelecidos em regulamento, bem como a ampla publicidade dos procedimentos para o cadastramento. Parágrafo 4º. Na hipótese a que se refere o parágrafo 3º deste artigo, será admitido o fornecedor que realize o cadastro dentro do prazo previsto no edital para apresentação de propostas. Artigo 88. Ao requerer, a qualquer tempo, inscrição no cadastro ou sua atualização, o interessado fornecerá os elementos necessários exigidos para a habilitação previstos nesta lei. Parágrafo 1º. O inscrito, considerada sua área de atuação, será classificado por categorias, subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica e econômico-financeira avaliada, de acordo com regras objetivas divulgadas em sítio eletrônico oficial. Parágrafo 2º. Ao inscrito será fornecido certificado renovável sempre que atualizar o registro. Parágrafo 3º. A atuação do contratado no cumprimento de obrigações assumidas será avaliada pelos contratantes, que emitirá documento comprobatório da avaliação realizada com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a que constará do registro cadastral em que a inscrição for realizada. Parágrafo 4º. A anotação do cumprimento de obrigações pelo contratado, de que trata o parágrafo 3º deste artigo, será condicionada à implantação e à regulamentação do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, apto à realização do registro de forma objetiva, em atendimento aos princípios da impessoalidade, da igualdade, da isonomia, da publicidade e da transparência, de modo a possibilitar a implementação de medidas de incentivos aos licitantes que possuírem ótimo desempenho anotado em seu registro cadastral. Parágrafo 5º. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro de inscrito que deixar de satisfazer exigências determinadas por esta lei ou por regulamento. Parágrafo 6º. O interessado que requerer o cadastro na forma do caput deste artigo poderá participar de processo licitatório até a decisão da administração, e a celebração de contrato ficará condicionada à emissão do certificado referido no parágrafo 2º deste artigo.